tá? Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. É um prazer a gente estar junto aqui, junto a gente poder compartilhar uma palavra. Amém, irmãos? Quantos de vocês trouxeram a Bíblia? Abra ela, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 29. Nós estamos estudando a história dos heróis da fé. Estou sempre expondo a cada personagem. E nós estamos falando de Jacó. E bem nesse exato momento que estamos falando de Jacó, é o momento que Jacó sai da sua casa. Jacó, ele engana o seu irmão, Esaú, ele engana o seu próprio pai, e isso cria uma aflição dentro daquela casa, um ódio tão grande no coração de Esaú, que ele está disposto a acabar com o seu próprio irmão. E a sua mãe, sabendo disso, Rebeca diz: foge, meu filho, até a poeira baixar. Depois você volta. Depois você volta. Porque o teu irmão tem uma revolta muito grande. Só que nesse exato momento de fuga, começa o tratamento. Começa o tratamento de Deus na vida de Jacó. O tema da nossa mensagem é de Jacó para Israel. O tratamento. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga assim para o irmão assim: está preparado? Porque hoje é tratamento. Amém? Hoje é o quê? Tratamento. Então preste muita atenção em Gênesis capítulo 29, versículo 20. Gênesis 29, versículo 20. Gênesis, primeiro livro, 29, versículo 20. Diz assim o texto: Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Versículo de número 21. Então disse Jacó a Labão: entrega-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto, quero me deitar com ela. Versículo 23. Mas quando a noite chegou, deu a sua filha Lia a Jacó. E Jacó se deitou com quem? Com ela. E Labão também entregou a sua serva Zibá, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Versículo 25. E quando chegou a manhã, ele estava com quem? Com Lia. Então Jacó disse a Labão: o que foi que você fez? O que foi que você fez? Eu não trabalhei por Raquel porque você me enganou. Amém, igreja? Então olhe para mim para você poder entender o contexto da história. Nesse exato momento, Jacó já está dentro da casa de Labão. E Labão fala para ele: olha, você é meu parente, cara. E por você ser meu parente, você não pode trabalhar de graça. Fala o que você quer que eu vou te pagar. Fala para mim qual será o seu salário. E Jacó, nesse exato momento, ele já está enamorado por Raquel. Porque a primeira pessoa que ele vê da casa de Labão é Raquel. A Bíblia diz que Raquel era pastora de ovelhas. E logo ele se apaixona por ela. E nada mais justo ele dizer assim: olha, o que eu quero mesmo é sua filha. Eu estou disposto a trabalhar 7 anos por quem? Por ela. Agora eu te caminho a entrar dentro dessa história. Imagina você na sua cabeça, nesse exato momento, trabalhar por 7 anos por amor de alguém. Trabalhar 7 anos. Dedicar, aplicar a sua vida todos os dias, semanalmente, mês após mês, ano após ano. Então vamos imaginar o coração de Jacó. O coração de Jacó estava cheio de expectativas, cheio de sonhos. O coração de Jacó estava cheio de desejo. O coração de Jacó não via a hora de ter Raquel como sua mulher. E tudo isso acaba em uma noite. Um dia parece que consegue estragar toda a vida de um homem. Um dia, uma noite. Uma noite, um momento consegue mudar toda essa trajetória.
Porque nesse exato momento Labão olha para aquela situação, ele diz, ao invés de entregar Raquel, a sua filha mais nova, ele entrega quem? A mais velha, a Lia. E para Jacó aquilo é um choque. Cara, eu me dediquei tanto, eu fiz tudo certo, trabalhei arduamente, agora só faltava você cumprir o seu papel, entregar a sua filha. Mas você me enganou. E a grande questão começa aqui. Primeiro aprendizado dentro da casa de Jacó. A primeira coisa que nós precisamos aprender quando fazemos leitura das Escrituras. A primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração: a circunstância revela quem realmente somos. Circunstância revela quem realmente o quê? Quem somos quando somos enganados. Quem você é? O que você se torna quando as pessoas te enganam? Há um provérbio que diz assim: assim como a água revela a nossa aparência externa, assim a circunstância revela quem somos por dentro. Quem nós somos por dentro diante dessa circunstância. Porque talvez a sua vida pode ter mudado completamente por causa de um dia. Por causa de um dia. Por causa de uma noite. Por causa de uma descoberta. E agora, quem é você? Porque o primeiro tratamento na vida de Jacó é revelar para Jacó a sua interioridade. Não é Deus que não sabia, mas era o próprio Jacó. E às vezes Deus permite alguma circunstância chegar na nossa vida para revelar quem de fato nós somos por dentro. E muitas vezes Deus permite isso acontecer. Deus não muda às vezes a circunstância, a gente está esperando Deus mude essa circunstância, mas Deus está usando essa circunstância para te mudar. E é aqui começa o nosso real conflito. Porque naquele exato momento, Jacó está olhando para aquela situação, dizendo assim, mas peraí, Jacó também tem um pensamento, ele pode agora sair daquela casa, porque foi quebrado o acordo. Labão não cumpriu o salário, fez errado. Jacó poderia também pensar assim, peraí, vou esperar a noite chegar, pego a Raquel e dou no pé, vou embora. Só que Jacó decide ficar. E permanecer dentro de uma situação é você ser tratado por quem? Por Deus. Porque é aqui que acontece muitas vezes dentro da igreja. Parece que nós não sabemos lidar com a circunstância, ou nós desejamos que nenhuma circunstância difícil aconteça ou ruim aconteça, mas toda circunstância que são criadas por Deus é para tratar o nosso caráter. E a primeira coisa que Deus começa é com uma circunstância como essa, de engano. Deus permite Jacó ser enganado. Deus permite Jacó ser o quê? Deus poderia falar para ele no primeiro ano: filho, para de trabalhar porque ele não vai te pagar. Para, filho, não adianta. Não adianta, se você fizer isso, é loucura. Deus poderia ter alertado e muitas vezes Deus não nos alerta. Ele não fala absolutamente nada, mas Ele nos coloca em determinada circunstância para tratar aquilo que está dentro de nós. E o que precisa ser tratado hoje no teu coração? Você consegue perguntar por irmão Salvador? O que precisa ser tratado no teu coração? O que precisa? Bom, vamos lá. A gente vê um Jacó chegando na casa de Labão com as melhores intenções. A gente vê um Jacó disposto a trabalhar, mas o que realmente precisava ser tratado no coração de quem? O que precisava? Por que Deus permite o engano acontecer? Por que Deus permite essa injustiça? Por que Deus permite que Labão faça isso com quem? Com Jacó. O que realmente precisava ser tratado? E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que esse confronto é um próprio reflexo. O confronto é um próprio reflexo.
Preste muita atenção, quando Jacó chega naquela casa, Jacó era um homem que tinha enganado quem? O seu pai. Tinha enganado. Ele engana seu pai com a identidade do seu irmão. E agora ele foi enganado pelo seu sogro a identidade da sua noiva. Ao invés de Deus, ou melhor, ao invés de Labão entregar Raquel, entrega quem? Lia. Você consegue entender isso? É o que Jacó fez lá atrás. Ele trai a identidade. Ele muda a sua identidade. Se passa pelo seu irmão. Aí se a gente olhar mais uma vez, Jacó aproveitou da cegueira e da fraqueza de Isaac. Labão fez a mesma coisa, aproveitou da escuridão e da confiança de quem? Jacó. Aí se você olhar mais uma vez, o Jacó roubou a primogenitura, a bênção. O Labão mudou o salário 10 vezes de Jacó. Você percebe que está acontecendo a mesma coisa? Parece que tem um reflexo assim acontecendo a mesma. E qual é essa finalidade? Por que Deus permite isso? Porque no momento que tudo que Jacó fez, quando Jacó estava enganando, notoriamente ele não percebia o que estava fazendo. Jacó não percebia o que estava. E às vezes Deus coloca a gente passar a mesma situação para gerar consciência e quebrantamento em nós. Porque agora Jacó está sentindo a mesma dor que ele causou em quem? No seu pai. Ele não havia sentido. E muitas vezes acontece isso com a gente. É estranho porque às vezes Deus nos coloca em situações como essa. Parece que Deus nos coloca perto de pessoas que parece que têm o mesmo problema que a gente. E a gente fica com ódio daquela pessoa. Sabe por que a gente tem tanto ódio, às vezes, de algumas pessoas? É porque essas pessoas carregam o nosso reflexo. Elas carregam isso. Só que a gente, quando olha para ela, fala assim, não, essa menina é chata, mas você também tem a chatice. Mas essa pessoa é isso, você também tem isso. Só que nós não temos essa consciência de avaliar isso em nós. E essa é a primeira coisa que Deus começa a quebrar dentro de Jacó. Jacó, você precisa sentir o que você causou, porque só você sentindo essa mudança interna vai acontecer. Eu me lembro de um irmão, há muitos anos isso atrás, ele falou assim, pastor, eu destruí a minha família com uma amante. Destruí a minha família. Larguei tudo por causa dela, deixei tudo. Fui embora de casa, trouxe essa nova mulher para a minha vida, e daqui a pouquinho passou um tempo, parecia que tudo estava bem, mas ela também estava me traindo. Me traindo. Falou, pastor, o quanto aquilo me machucou. Eu não tinha noção do que eu tinha causado na minha ex-esposa, eu não tinha. Mas quando eu passei por isso, essa dor, essa agonia, vontade de se matar, sabe, de ter acreditado em alguém, confiado em alguém, e alguém fez o quê? Me traiu. A gente fala muito sobre empatia, de amor ao próximo. A gente fala muito sobre isso. Mas às vezes a gente só vai conseguir se algo dentro de nós for o quê, irmãos? Tratado. E às vezes nós passamos, Deus nos permite passar por algumas situações para tratar isso. Ele só entendeu a gravidade que ele fez quando ele passou. Existem pessoas que só vão entender a gravidade daquilo que fez quando passar. E aqui Deus começa a tratar Jacó. Isso aqui dói. Isso aqui dói. Deus permite então a gente passar. Então Deus é vingativo. Não, não, não. É tratamento. Deus está apenas te tratando. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus está apenas te tratando. Não é vingança, tratamento. Jacó precisava sentir isso, para que jamais ele desejasse novamente enganar alguém. Não é assim, irmãos? Não foi o que o salmista Davi disse? Ele disse assim, eu precisei ser afligido para guardar as tuas justas leis. Eu precisei que isso acontecesse comigo.
Isso chega a nós como um tratamento que nos dá a condição agora de nunca mais querer enganar. Eu não quero mais enganar, eu não quero mais mentir, eu não quero mais ser trapaceiro, eu não quero mais ser dessa forma, porque eu sei a dor de ser enganado. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. É só quem conhece. Quem não conhece essa dor, vai fazer de uma maneira irresponsável, vai brincar com o sentimento de alguém, vai maltratar as pessoas, porque não percebe. E aí, quando passa, a gente se identifica com as dores das pessoas. Então, essa é a primeira coisa que nós aprendemos sobre tratamento. Segunda coisa importante que nós aprendemos sobre o tratamento de Deus. Preste atenção no que eu vou falar para você. Nesse exato momento que Jacó decide ficar naquela casa, ele vai ter que lidar com uma coisa: a injustiça do sogro. Ele vai ter que aprender a lidar com o quê? A injustiça. Escute o que eu vou falar para você e grave isso. Nem todo ambiente é justo. Nem todo ambiente é o quê? Justo. Mas Deus continua trabalhando em fazer justiça em qualquer ambiente. Preste muita atenção. Eu preciso dizer algumas verdades para você sobre injustiça. Nosso maior problema hoje é ficar esperando justiça. O nosso maior problema hoje é esperar o quê? Justiça. Então nós estamos esperando justiça, muitas vezes, de uma instituição. Se essa instituição deveria fazer justiça, pastor, mas não fez justiça. A gente está esperando justiça de lideranças. Esse cara é um líder. Olha, vamos apoiá-lo, vamos fazer isso. Nós estamos esperando justiça da nossa família. Minha mãe deveria fazer justiça. O cara é meu parente. O cara é sangue do meu. O Labão é sangue do meu sangue. Ele deveria fazer justiça. Deveria ter agido assim. Nós estamos esperando justiça de ideologias. Quantas ideologias tem no dia de hoje e nós estamos esperando o quê? Justiça. Por que nós estamos esperando tanta justiça? Por quê, irmãos? Por que nos dias de hoje nós, como cristãos, estamos esperando o quê? Justiça. A gente olha para essa situação e algumas verdades a gente fica claro para mim. Porque, olhe para mim, irmãos, o problema de esperar justiça, veja só, qualquer ideologia nos dias de hoje, ela pode começar muito boa. Vamos apoiar tal causa, vamos apoiar isso, vamos apoiar aquilo. Essa ideologia, ela começa muito boa, mas toda ideologia, no final, ela não quer fazer justiça, ela quer poder. Ideologia não quer fazer justiça, ela quer poder. Pode ver no final. De qualquer ideologia que você dizer, marxista, ideologia disso, ideologia daquilo, todo o final de qualquer ideologia, o final dela não é promover justiça. O final dela é o quê? Poder. Se você ficar esperando que uma liderança religiosa faça justiça, não vai acontecer. Pastor, mas os pastores deveriam ser justos. Você acredita que os pastores são fonte de justiça? Pastores são mediadores. Pastores são o quê? Não fonte do quê? Então não espere de pastores justiça. Porque eles não são fonte. Mas eles deveriam. É verdade, eu também acreditava nisso. Eu acreditava que uma instituição deveria promover o quê? Justiça. Essa instituição religiosa, ela tem que promover justiça. Mas toda instituição, ela é criada por homens. E todo ser humano tem imperfeição. Então a sua estrutura, ela também herda a mesma imperfeição. Então não espere de uma instituição, porque eu já vi tanta gente desviada.
Tanta gente que está esperando de instituição, de pastores. Eu saí daquela igreja, pastor, por que você saiu de lá? Eu saí porque tinha muita injustiça. Não é assim? Quantas pessoas pararam de fazer a obra de Deus por causa que estavam esperando justiça? De uma instituição, de um líder religioso, esperando justiça do pai, da mãe. E quando o que eu mais queria, eu sempre fiz tudo o que minha mãe pediu. Já viu a síndrome do filho mais velho? Do filho pródigo, da história do filho pródigo? O que o filho mais velho fala? Eu fiz tudo o que o Senhor pediu, nunca transgredi uma. O que eu mais esperava que o Senhor pudesse matar também, um novilho cevado para mim. Você está esperando justiça de homens, do seu pai, da sua mãe. E aqui que está o nosso pior problema na vida cristã. Nós estamos esperando. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu acredito que isso já aconteceu com você, porque já aconteceu comigo. Quem aqui já foi injustiçado? Levanta a mão. Levanta a mão, sim. Nós vivemos em um mundo que gera muita. Olha, levanta a mão, só para você ver. Olha para o lado, olha assim para o lado, só para você ver se tem alguém que não levantou a mão. Então, todos nós aqui somos vítimas de injustiça. E todos nós aqui, sem exceção, estamos esperando. E aqui é o nosso erro. Porque o crente não foi chamado para esperar pela justiça. O crente foi chamado, está aqui, ó, no livro de Miqueias, capítulo 6. O crente foi chamado para praticar a justiça. E aqui começa o nosso problema. Irmãos, os crentes estão se tornando militantes. Eu nunca vi isso. Crente se tornar militante. Não, eu estou apoiando a causa do fulano, porque ele é de direita. Não, eu estou apoiando a causa do fulano, porque ele é de esquerda. Eu nunca vi crente se tornar militante, irmão. Eu coloquei a camisa do Brasil, então vamos para a rua. É sério? É sério que você está esperando justiça desse tipo de gente? Não, é sério. É sério isso. Que você acredita que a justiça vem de pessoas. É sério que você está esperando esse salvador da justiça, que vai melhorar os salários, que vai ter igualdade, que vai reduzir a carga de trabalho? É sério que você está esperando? Porque nós não fomos chamados para esperar. Nós somos chamados por quê, igreja? Miqueias capítulo 6, versículo 8. 6, 8 diz assim: e ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que o Senhor pede de ti. O que Deus está pedindo de você? Que ame a misericórdia, ande humildemente diante de quem? Então é por isso que nós estamos paralisados. Por que nós estamos paralisados? A gente está paralisado porque nós estamos esperando que alguém faça. E aí, se a gente levantar a mão agora, ó, levanta a mão. Eu levantei a mão dizendo assim, ó, eu já sofri e... Agora, quem está praticando justiça? Você viu que essa matemática não bate? Essa matemática não bate, ela não fecha no final. Por que essa matemática não fecha no final? Porque tem um monte de gente esperando por justiça e ninguém praticando. Então essa equação não fecha no final. Ela não bate, porque eu estou esperando que o juiz... Olha, eu pensei que esse juiz... Eu contratei o melhor advogado. Eu esperava que o fulano... Eu esperava isso. É verdade, você está esperando. Mas você não está praticando. E o que Jacó... Quando Deus traz essa injustiça na vida de Jacó, não é para acabar com Jacó. Jacó precisava entender que dentro da casa de Labão, ele precisava praticar a justiça. Você está dando para você entender? Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Porque é isso que tem paralisado na gente, irmãos. A gente fica revoltado com o pastor, a gente fica revoltado com a instituição, a gente fica revoltado com tanta gente, como líderes, né? A gente fica revoltado e a gente fica esperando uma hora não vai vir, irmãos. Não vem. Você está vendo a quantidade de pessoas aqui dentro desse recinto que levantaram as mãos dizendo, eu já fui vítima.
Agora, se vamos pensar, se todos nós estivéssemos dizendo assim, eu estou praticando a justiça. E só pratica a justiça dois tipos de pessoas que Jesus falou. Como assim, pastor? Dois tipos de pessoa. Diga comigo assim, ó, faminto e sedento. Faminto e sedento. Jesus disse em Mateus capítulo 5, bem-aventurado o que tem fome e sede do quê? É esse tipo de pessoa, irmãos. É esse tipo de pessoa que Deus está chamando para a gente ser. Quando Deus olha para Jacó, Jacó, vem cá, filho, tem uma promessa na sua vida, mas diante dessa injustiça, o que você vai fazer? Você vai ficar esperando uma hora para dar o troco, para se vingar? Ou você vai praticar eu tenho fome de justiça. Sede do quê? De justiça. São essas pessoas que vão levantar todas as manhãs, diante de cada situação da sua vida, diante de injustiça, e vai dizer assim, eu vou praticar a justiça. Então imagina como nós poderíamos estar mudando tantas situações. O número de injustiça deveria cair, mas está cada dia mais o que, irmãos? Aumentando. E aí, deixa eu explicar uma coisa para você. O outro sério problema. O que acontece dentro da casa de Labão é a injustiça encontrando com o injusto. A injustiça encontrando com quem? Com o injusto. O Jacó, naquele exato momento, não era um homem o quê? Justo. A injustiça, quando encontra com o injusto, o que ela acontece? A gente fica com ódio, raiva. A gente quer vingança. É assim ou não é, igreja? A gente está esperando que Deus, a nossa justiça diante de Deus. Deus, pesa a mão sobre ele. Aconteça a mesma coisa. Eu quero que ele sofra. Eu quero que ele sinta. Isso não é justiça. Isso é vingança. Nesse exato momento, a injustiça encontra o injusto. E toda vez que a injustiça encontra o injusto, ela o deforma. E é por isso que a gente está vendo uma geração de gente revoltada. Por que nós estamos tão, essa palavra, polarizado? A gente está brigando por política, a gente está brigando por religião, a gente está brigando por futebol, a gente está brigando por tudo. Por que essa geração está tão polarizada? Porque a injustiça, quando encontra com o injusto, ela o deforma. Ela traz ódio, ela traz sentimento do quê? De vingança. Eu quero me vingar. Eu quero que ele sofra, eu quero que ele passe, ele tem que sentir na pele. A gente pensa assim. Agora, olhe para mim, irmãos. Pergunta a se fazer é: quando a injustiça encontra com o justo, o que acontece? Quando a injustiça encontra com quem? Com o justo. É isso que eu quero que você preste atenção agora. Porque quando a injustiça encontra com o justo, é onde Deus começa a agir. A injustiça, quando ela chega até nós, o problema é que quando a injustiça, ela nos encontra, né? E se você está praticando o quê? Justiça, ela não te deforma. Mas ela só revela o caráter de Deus, porque Ele é justo, dele vem a justiça. Amém, igreja? A nossa justiça vem dele, não vem de político, não vem de ideologia, não vem disso, vem dele. Agora olha só, Jacó está na casa de Labão, a injustiça aconteceu, mas ele decide ficar, ele decide enfrentar a injustiça, esperando a justiça, não, praticando e aí ele decide trabalhar mais 7 anos ele está trabalhando, olha só, ele está trabalhando mais. Foi justo isso, irmão? Não. Mas ele decidiu praticar. Ele poderia virar um murmurador, reclamador nessa igreja. Esse Labão, ele é um justo, o Labão é injusto, eu não aguento mais esse Labão. Ele poderia ter ficado isso. Mas ele resolveu praticar
E é aqui que entra agora a ação de Deus. Jacó está trabalhando. Jacó está fazendo. E de repente Labão olha para aquela situação, decide tomar proveito. Porque as ovelhas agora começam a se multiplicar em favor de quem? De Jacó. As ovelhas daquela casa, de uma forma sobrenatural, começam a se multiplicar. E de repente, para o lado de Jacó, começa a ter mais ovelha. Começa a ter mais ovelha. A ação de Deus começa a agir quando a injustiça encontra com quem? Com o justo. Deus começa a agir quando a injustiça encontra com quem? Com o justo. Você consegue dizer para o irmão do seu lado, irmão? Deus, ele faz justiça. Fala para o irmão, Deus, ele faz. Fala para ele assim, ó, você não precisa ser militante. Para esse negócio de ser militante. Você não precisa mais apoiar nenhuma causa. Amém, igreja? Nós não precisamos. Vou apoiar a causa do fulano, eu não preciso. Mas você não vai sair para a rua, você não é de direita, você não é de esquerda, não, não. Você não é do centro também, não. Eu sou aquele que pratica a... Mas se a injustiça chegar, ela pode chegar. E ela vai chegar. O problema não é ela ter chegado a mim. É como ela me encontrou. E se ela me encontrou de forma justa, isso não vai prevalecer. Não foi o que o salmista Davi disse? O salmista diz assim, olha, hoje eu sou velho, mas eu já fui moço, mas nunca vi a descendência do justo a mendigar o quê? Não tem. Ele não vai passar por isso. A minha vida econômica, a minha vida financeira, peraí. Pratica o quê? Justiça. Quando você pratica a justiça, Deus não promete nos livrar, nos tirar, nos deixar chegar até nós. Mas ele promove também refúgio. O salmista Davi diz no Salmo 5, versículo 12: pois tu, Senhor, abençoa o justo como um escudo e o cerca com a tua benevolência. Então, se a injustiça chegar, há um Deus que será o teu escudo. Amém, igreja? Você está dando para entender que tantas guerras a gente já fez por causa de injustiça? Está dando para você entender que com tanta raiva a gente já brigou com tanta gente, a gente já ficou magoado com tanta gente na nossa vida, paramos de falar, paramos de fazer o que estávamos fazendo a obra de Deus, paramos porque dizemos, o líder foi injusto. E Deus está chegando para você, vem praticar a justiça. Deus age, irmã. Ele age. É interessante porque a vida de Jacó, ela começa a mudar. O Labão atinge Jacó com uma injustiça muitas vezes. Muitas vezes, a Bíblia diz assim em Gênesis 31, 7. O vosso pai me enganou e mudou 10 vezes o meu salário. Porém, Deus não permitiu que ele fizesse o quê? Mal. Deus não permitiu que ele fizesse o quê? Gênesis 31, 7. Teu pai mudou o salário. Sabe o que Labão fazia? Tudo que Jacó começava a fazer dava certo, ele falava, opa, vamos começar a fazer isso aqui. Você está criando ovelha, agora não, vamos para o cabrito, agora vamos para a vaca, agora vamos para isso, agora vamos para aquilo. Ele foi mudando para tentar de todo jeito prejudicar quem? Jacó. Irmãos, as pessoas vão fazer de tudo para te prejudicar. No seu trabalho, na sua casa. Olha aqui, olha aqui. Aqui dentro, na igreja. Aqui dentro, Só que Deus, por você estar praticando a justiça, Ele não permitirá que o mal te alcance. Amém, igreja? Ele não permite. É por isso que eu quero que você entenda mais do que nunca, diante de toda essa injustiça, pratique justiça. Eu gosto desse trecho porque a Bíblia diz assim em Gênesis 31, 12: viu tudo o que Labão fez. Deus, ele vê tudo. Ele está olhando, irmãos. A injustiça que você está passando na tua casa, no seu trabalho, na sua igreja. Deus está vendo tudo. Deus está vendo. Pastor, não está.
Tá. Há um Deus que vê toda a injustiça que você está o quê? Deus transformou o sistema de injustiça de Labão em prosperidade. Deus transformou o sistema de injustiça de Labão em prosperidade. Está em Gênesis 31:9. Assim Deus tirou o gado do vosso pai e me deu. Assim Deus tirou o gado do vosso pai e me deu. Olhe para mim agora, irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós, como cristãos, daqui para frente, não devemos ter medo de nenhum tipo de injustiça. Amém? Qualquer lugar que você estiver. Ah, mas é injustiça. Óbvio. Nós não temos que ter medo de justiça. Quem tem que ter medo é quem está fazendo. Porque não entendeu que você pratica o quê? E tudo que essa pessoa tentar fazer, ela não vai conseguir. Ela não vai. Ela pode tentar. Labão tentou de todas as formas. Até o mais extremo, quando Labão perseguiu Jacó, falou, ele fugiu dessa casa, eu vou atrás dele, eu vou matar ele. E a Bíblia diz assim, e Deus apareceu a Labão. E Labão se encheu de temor, de medo. Falou, o quê? Você vai matar ele? Você tem certeza que você vai fazer isso? É melhor você parar. Para aí. E aí Jacó é alcançado. E essa maldade não chega até Jacó. E é isso que eu quero que você entenda aqui hoje. Se as pessoas estão agindo de maneira injusta, pastor, meu cliente foi injusto, ele não pagou. Não precisa brigar não. Você está praticando justiça? Fica tranquilo, Deus tem muito mais para te dar. Amém, igreja? Deus tem muito mais. Você não precisa ficar discutindo com ele. Mas eu... Não precisa não. O que você precisa, irmãos, nós como cristãos, eu até gostaria que você anotasse essa frase, anotasse isso, que nós cristãos, nós não vamos vencer injustiça. Nós vamos permanecer praticando a justiça. Nós não vamos. Eu vou vencer essa injustiça. Não trabalhamos assim. Nós permanecemos praticando e o Deus que está no céu faz justiça. Foi o que Abraão disse em Sodoma e Gomorra a respeito de Deus. O Senhor não é o juiz de toda a terra e faz justiça. O Senhor é o juiz de toda a terra. Então, o meu alvo é a prática da justiça. Tudo que o diabo mais quer é criar soldados revoltados. Tudo que ele mais quer, irmãos. Ele quer a gente revoltada, a gente com ódio de outra pessoa, ódio de instituição, ódio disso, ódio daquilo. É isso que ele quer. Ele quer esse ambiente. Porque não tem como Deus agir aonde a injustiça se encontra com o injusto. A injustiça, quando se encontra com o injusto, é só consequência. Agora, quando a injustiça encontra o justo, acontece justiça. Amém, igreja? Justiça. Então pratique a justiça. Não abra mão disso. Eu sei que algumas pessoas podem ter chegado nessa situação e dizer assim, não vale a pena ser assim. Vale sim, irmãos. Tudo que o diabo mais quer colocar na tua cabeça, parecer que não vale a pena fazer o que eu estou fazendo. Não vale a pena ser justo. Não vale a pena ser assim. Vale muito. Porque é um Deus que age sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Coloque essa palavra no teu coração. Deus começa a tratar Jacó. E o tratamento dele tem essas 3 fases. Jacó entende o quanto ele precisa aprender com a circunstância. A circunstância revela a nossa interioridade. Quem de fato nós somos. Quem de fato nós somos. É a circunstância que prova se a gente é de Deus ou não. Se a gente é filho de Deus ou não.
É na circunstância que muitas vezes Deus coloca situações para a gente sentir. A gente só vai ter empatia, amor, quando a gente passa por isso. É o que eu disse aqui na reunião de sexta-feira. Você já precisou de misericórdia de alguém? Ah, eu nunca precisei. Então é difícil muitas vezes a gente dar misericórdia para quem? Para os outros. O texto de Malaquias fala: ame a misericórdia. Isso faz parte de Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão o quê? Receberão misericórdia. Então acredite nisso aqui hoje. Você não precisa mais ficar desesperada quando alguém fizer qualquer tipo de injustiça. Você tem um Deus que fará justiça. Foi o que o próprio Jesus disse em Lucas capítulo 18. Não fará Deus justiça aos seus filhos que clamam a Ele de dia, de noite. Então Deus será sempre a tua justiça. Amém, igreja? Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Vamos colocar de pé? Vamos começar essa oração pedindo perdão para Deus, porque quantos de nós estava nessa posição de ficar esperando por justiça? Quantos de nós estava ali parado, esperando que uma hora fizesse o quê? E talvez foi o grande motivo da gente também não praticar. A gente parou. Eu fui alvo da injustiça, eu fiquei tão chateado, pastor. Olha, eu gostava tanto de fazer a obra, eu gostava tanto disso. Olha, a minha família era assim, mas depois que aconteceu isso aqui, essa injustiça aconteceu, e aí acabou comigo. Então, quantos de nós, eu já passei por isso. Já passei por isso. Você acha que é fácil enfrentar a injustiça? Porque a gente está esperando do lugar errado. Amém, igreja? A gente está criando expectativa de pessoas erradas. As pessoas falham, as pessoas não conseguem promover justiça. Isso aqui é um atributo de Deus, é o caráter de quem? Como é que eu vou esperar de pessoas? Mas a gente faz isso. A gente quer apoiar partidos políticos, ideologias políticas, a gente fica lá brigando, né? Colocamos faixa, estou dizendo, não vai mudar, irmãos. O que muda um lugar, o que muda uma nação, é se uma nação decidir assim, ó, vou praticar. Ah, mas falou, você é bobo. Não, eu não sou bobo, não. Eu tenho um Deus, filho. Eu tenho um Deus que ele faz o quê? Louco é aquele que decidiu fazer injustiça. Eu gosto desse texto de Provérbios, que a Bíblia fala assim, que essa pessoa que procura fazer maldade, quem procura agir com maldade, essa maldade, ela volta para a própria pessoa. Amém, igreja? Ela não vem para você. Ela volta para a própria pessoa. Aquele que cavou o buraco, como a Bíblia diz o provérbio, essa pessoa, ela propriamente cai. Não é você que vai cair, é ela que cai. Então fique tranquilo. Volta a fazer, volta a ajudar, volta a ser uma boa mãe, volta a ser uma boa esposa, volta a ser um bom marido. Minha mulher é injusta, pastor. Meu marido é injusto, pastor. Os meus filhos são injustos, não veem o que eu faço por eles. Volta a praticar. Jesus está nos convidando hoje. Amém, queridos? Coloque a mão no teu coração.